Fala bancária, fala bancário, começando mais um episódio aqui do nosso Sindicast, o podcast do Sindicato dos Bancários de Assis e região. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, pessoal? Nos acompanha aí pelas nossas mídias sociais. Retornando aqui aos trabalhos na nossa Sindicast. Exato. E a gente começa o episódio de hoje fazendo uma homenagem, né? É isso. Ao nosso querido Aguinaldo, que infelizmente, companheiro que nos deixou nesse último fim de semana. É o Aguinaldo, que era da diretoria atual do sindicato, né? Mas também foi o primeiro presidente desde a filiação nossa à CUT, né? Explica um pouquinho melhor aí pra gente, Fábio. É isso aí, pessoal. A gente foi surpreendido nesse final de semana com a notícia do falecimento do Aguinaldo Maldonado Amaral, esse banespiano, guerreiro, que foi o primeiro presidente do Sindicato dos Bancários após o Sindicato dos Bancários de Assis e região ser filiado à CUT. Isso aconteceu em meados dos anos 90, no início dos anos 90, bem no início dos anos 90, e o Aguinaldo, então, construiu toda uma trajetória de muita dedicação, de muito empenho e de muitas histórias e lutas e batalhas importantes para nós bancários, no modo geral. Sim. Não somente aqui de Assis, mas num contexto até mesmo nacional. Aguinaldo foi um guerreiro que construiu uma luta muito eficaz nos direitos dos bancários. O pessoal do Banespa conhece bem o Aguinaldo, sabe muito bem da luta dele. Ele sempre esteve à frente, participou de muitos órgãos. É uma honra ter podido trabalhar com ele aqui, aprendido com ele. Todos nós, diretores aqui do Sindicato dos Bancários, estamos muito sentidos e, ao mesmo tempo, gratos pelo caminho que ele abriu. É muito engraçado a gente pensar, falando aí de 90, quantos bancários será que tinha? Era muito bancário. Era muito mais, hein? Muito, mas muito. Uma coisa que a gente não tem nem noção. E eles conseguiram, digo eles porque tem toda uma história aqui do Jorge, do Agostinho, que são ex-banespianos, do Hélio, do Roberto, que são da antiga nossa caixa, e do Aguinaldo, que também é um precursor aí dessa história toda, que assim eu tive o privilégio de trabalhar e todos nós aqui dessa atual direção também esteve junto, presente na luta junto com eles. Então assim, saber que essas pessoas aqui de Assis, num lugar tão remoto, distante, nós estamos a 400 e Darai, lá da capital paulista, e eles conseguiram levar, devido ao seu engajamento, à sua vontade, à sua inteligência, seu caráter, para onde atuar, levar o nome de Assis, a defesa dos direitos dos trabalhadores, não só daqui, mas de todo um país, para frente, para fazer uma luta, uma disputa de forças, uma correlação de forças, que eles fizeram muito bem. O Aguinaldo é uma pessoa que vai sempre estar ligado ao Sindicato dos Bancários, não só de Assis, mas como todo o movimento sindical bancário do Brasil. Meus sentimentos aqui à família, Sim. Em nome do Sindicato dos Bancários de Assis, em meu nome também, um fraternal abraço e de melhoras o quanto antes assim, para a família se recompor, que a gente sabe o quão difícil é perder um ente querido. E nós, aqui do sindicato, sempre seremos gratos a tudo que o Aguinaldo fez por essa entidade, especificamente Sindicato dos Bancários de Assis, assim como para toda a categoria bancária. Como a gente costuma dizer no meio sindical, né? Aguinaldo presente. Aguinaldo presente. É isso aí. Vida segue. Vida segue. É difícil? É difícil. Foi no final de semana triste, a gente fez homenagem lá em São Paulo, estava tendo a conferência, né? A 26ª conferência estadual dos bancários, e a notícia chegou bem no momento do início dessa conferência. Prestaram uma homenagem para o Aguinaldo lá, no tamanho da importância dele. Então, a gente tem que continuar a nossa luta, até mesmo para honrar todo o trabalho que esse pessoal, antes da gente que veio antes, a gente fez, para que não seja perdido, não seja esquecido. Eu acho que é aí que eu acredito muito nisso, que a gente tem que dar continuidade naquilo que foi feito antes da gente. E o meu esforço, e acredito que todos nós, aqui dentro dos sindicatos bancários hoje,
dar continuidade no que foi feito para melhorar ainda mais a situação dos trabalhadores brasileiros. Sempre lembrando que o que a gente tem hoje em dia de conquistas, o que a gente vive hoje nos bancos, foi muito por causa da luta desse pessoal que alguns ainda na ativa, outros já se aposentaram, outros infelizmente que nos deixaram. Mas daí fica aquela situação, a gente precisa manter isso e cada vez mais, na medida do possível, conquistar mais direitos. Então, como a gente sempre também gosta de dizer, a luta continua. A luta continua. Com certeza. E acho que nessa pegada mesmo, a gente já vem dentro daquilo que foi a 26ª conferência. A gente vem de um processo de conquista de direitos, agora estamos num processo de manter os direitos e conquistar algo mais. Então a gente está fazendo aquela caminhada, né? Veio, baixou e vamos começar a subir de novo. Então assim, o caminho está sendo esse agora. Um período difícil, onde a gente só se ouvia falar assim, nenhum direito a menos, era aquela defensiva total, e hoje a gente está tentando abarcar novas condições de trabalho diante de todo esse movimento que está acontecendo na categoria bancária, como no todo processo trabalhista hoje no mundo, inteiro, né? Como é que funciona? E o pessoal esteve lá nesse último fim de semana, né? A gente teve alguns companheiros nossos aqui que participaram lá da 26ª Conferência Estadual, e o pessoal já teve aí algumas orientações que vão ser levadas para a Conferência Nacional, que vai ser no mês que vem, né, Fábio? É isso, Fernando. Só tentar passar, porque às vezes pode ser novo para algum bancário ou ficar meio padronizado como é que funciona. Primeiro, faça uma conferência estadual. Nessa conferência estadual, óbvio, todos os estados fazem, são tirados pautas, condições que nós queremos negociar com os banqueiros, já que a nossa negociação é a única negociação feita em âmbito nacional. Então, todos nós do Brasil inteiro conversamos de uma única vez só com os donos do banco, dos bancos públicos e privados. E aí, o Estado de São Paulo fez nesse final de semana a sua 26ª conferência, organizada pela FETEC, que é a nossa federação. E depois, nos dias 7, 8 e 9, acontece a Conferência Nacional, onde cada um dos estados levam as suas propostas, as suas demandas, e essas propostas e demandas são compiladas em uma proposta específica, aquilo que essa conferência estipular, que deve ser inserida na nossa minuta. Nós temos uma minuta, caso os bancários não saibam. Todas as vezes que a gente vai negociar com os banqueiros, nós apresentamos uma minuta com diversos artigos, falando, nós queremos isso, e o banqueiro vem, isso eu concordo, isso eu tenho que negociar, isso não tem negociação, isso dá negociação, isso não dá, e aí partimos para a negociação. Porque a impressão que se dá, que a gente tem muito, é que a negociação é sempre índice salarial e reajuste no nosso ticket. Essa é a impressão que nós temos. É errado? É errado, porque não é só isso. Mesmo porque tem todo um processo agora, com a nova mudança que ocorreu na reforma trabalhista, a deforma trabalhista, na verdade, nós temos um período de ultraatividade. Que acontece o quê? Quando você passa do tempo de negociar, porque nós temos um período de negociação, você passou do tempo de negociar do seu dissídio coletivo, tudo que você tinha conquistado, ele deixa de existir legalmente. Então isso faz com que a gente se preocupe em não perder o que tem e negociar dentro desse prazo. E isso levou o que nós? A trabalharmos sempre com uma faca no pescoço. E quanto mais a gente for adiando, quanto mais a gente for passando, a gente corre risco de perder alguns direitos. Então isso prejudicou muito a nossa negociação. Então o primeiro passo é manter esses direitos já conquistados. E o segundo passo é adquirir novos direitos. Desse princípio que a gente vai estar negociando com os bancos. Resumidamente, é isso aí que está acontecendo nesse momento agora. Então, nós estamos partindo da conferência estadual e encaminhamos agora o processo para a conferência nacional nos dias 7, 8 e 9 de junho. E é bom isso, deixar bem claro isso para o pessoal. Não é só verba salarial, não é só o aumento do valor do nosso vale alimentação, do vale refeição, PLR. Isso é uma parte da negociação que engloba condições melhores de trabalho, condições de saúde,
condições de segurança, tantas outras coisas que às vezes não aparecem, mas que são tão importantes quanto a parte salarial. A gente se preocupa muito com a parte do dinheiro, né, de quanto vai ter de aumento, lógico, para você repor as suas perdas, porque nós, infelizmente, vivemos num período de inflação, que corrói o nosso rendimento, a nossa qualidade de vida, isso tem que ser reposto. O índice que a gente usa, até bom falar sobre isso também já, Fernando, porque a gente começa a falar o seguinte, o índice de inflação, que a gente utiliza na nossa categoria, é o INPC. O INPC, nós, sindicato, vocês, bancários, não tem controle nenhum. É um índice ajustado mês a mês, faz a soma, apura-se o período dos últimos 12 meses, faz-se a média dos últimos 12 meses. Dessa média é a média da inflação. Cara, se esse índice é o que você sente no bolso, é o que eu sinto no bolso, infelizmente não tem como medir. Nós temos que escolher um índice. Então o índice que foi negociado é o INPC. E aí, em cima desse índice, a gente pede um aumento real em cima do índice. Quanto que vai dar de aumento? Não sei, depende de quanto que vai dar o índice. Então, dessa nossa conferência agora, o que saiu é que esse índice, nossa pedida aos bancos, nossa luta com os bancos é desse índice, mais 5%. Isso é o que nós estamos falando, banco. Nós precisamos, como categoria, diante de tudo que nós trabalhamos, diante de tudo que nós entregamos de resultado para vocês, tudo que nós aqui dedicamos, queremos só 5% de aumento. É um negócio tão pequeno quando você pega o volume que tem de quanto que o banco ganha, é tão pouco. Quando a gente divulga os balanços trimestrais dos lucros dos bancos, são coisas exorbitantes. Que o banco paga só com tarifa o nosso trabalho, sabe? Só com tarifa. Não está falando nem de spread, que é um negócio que acaba sufocando o Brasil todo, e só o banqueiro ganha, porque nem isso vem para nós, né, que estamos ali trabalhando direto também. Então, essa é a primeira questão. Aqui já tratando da questão de valores. Então, assim, não é que vai estar certo já, hein, pessoal? Nós vamos pedir a nossa luta, a nossa correlação de forças vai iniciar com o INPC mais 5%. Para todos os nossos rendimentos. Para a gente alcançar isso, é bem importante a gente deixar claro que a luta de todo mundo, a participação de todos nós bancários é essencial para a gente mostrar a nossa força, para a gente mostrar aquilo que a gente realmente quer e conseguir arrancar dos banqueiros o melhor, aquilo que a gente pede mesmo, né? A luta de todos, a participação de todos é muito importante. Sim. Sem correlação de forças, sem a gente juntar forças, sem a gente fazer um enfrentamento, não vem, gente. Não vem. A gente sabe que não vem. Então, assim, é importante que nós estejamos unidos, próximos. Vai ser fácil? Gente, sinceramente, como todo ano, nunca é fácil. Nunca é fácil. Ainda mais agora, com toda essa modernidade, com todo esse problema que tem de tecnologia, nós temos que nos ajustar, temos que pensar como fazer esse enfrentamento, mas temos que estar juntos e temos que estar muito bem antenados. Eu acho que a gente tem que estar, como se diz, engajados, né? O termo agora da modernidade, da hora, engajados. Eu acho que o engajamento nosso, para que a gente consiga melhores condições de salário, de trabalho, de um trabalho digno, eu sempre gosto da palavra trabalho digno. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode buscar é trabalhar com dignidade. Infelizmente, hoje, nós bancários deixamos de ter a dignidade que nós merecemos. Diante do trabalho que vocês da Caixa fazem, que nós do Itaú, que todo o pessoal presta à comunidade, eu acho que a gente nós estamos muito passado para trás. Eu tenho um sentimento ruim, como eu já disse em outros episódios, sou filho de bancário, e eu sei como era ser filho de bancário antes, eu sei o que é ser filho de bancário hoje. Então, assim, acredito que nós precisamos ter essa retomada também de postura, sabe? Somos bancários sim, ajudamos no que a gente pode. O país não cresce sem passar pelas nossas mãos, o país precisa do sistema bancário para isso. Eu acho que a gente tem que estar engajado para conseguir conquistar o que a gente merece. Então, assim, estejam atentos, acompanhem. Eu sei que é uma mídia muito forte, né, Fernando, para desvincular vocês do sindicato, que o sindicato não serve para nada, que o sindicato não está nem aí com nada. Olha, eu garanto para vocês que no sindicato dos bancários do Brasil todo isso não acontece. Eu vivo isso diariamente e a nossa preocupação aqui é diária, é constante para que isso aconteça da melhor forma possível para todos vocês.
Então estejam mais próximos, acompanhem. O bancário é tão massacrado, tão explorado, que infelizmente a última pessoa que o bancário pensa é nele. É nele. Se o serviço está adoecendo, se ele não dá conta de tudo por culpa de quem que é, porque ele acha que é tudo dele, ele não vê que o banco cada vez mais pede coisas impossíveis de serem feitas, que hoje em dia não tem mais sossego para trabalhar, que o celular não para mais, tudo quanto é tipo de meio eletrônico te perturbando, e a gente vai deixando passar até que estoura. Então, se conscientizem, eu acho que essa palavra é muito importante, se conscientizem. Somos uma classe de trabalhadores que estamos fazendo nosso trabalho da melhor forma possível, ajudando o país, ajudando todos a melhorarem suas condições de vida, e muitas das vezes a maioria dos bancários está só ficando doente. Então, aí voltando numa outra questão também aqui, até me permitam ler aqui, então, o que foi encaminhado, né, é a nossa minuta, onde tem todas as cláusulas já previstas, tudo que nós queremos, e além disso, qual foi a pedida aqui? Então, os 5% mais INPC, para todas as nossas verbas salariais, defesa do emprego, que é uma outra questão que a gente vai estar discutindo com os bancos também, que parem de demitir, que dê condições para ter bancários, que acabe a terceirização, que acabe essa pejotização, que a gente sabe que está acontecendo de monte por aí, é uma coisa muito triste de acontecer. Tem banco que está usando de artifícios aí ilegais de pejotizar os seus empregados. Então, assim, defesa do emprego, luta pela saúde e condições de trabalho, luta contra a terceirização, defesa dos bancos públicos, defesa da democracia. E uma coisa muito importante que vai acontecer esse ano, que também foi discutido lá, é apoio às candidaturas às eleições de 2024 que defendam os anseios da classe trabalhadora. Não dá para ser sindicato desvinculado de qualquer atuação política. Não dá para sindicato sem pensar que tem que ter alguém que faz a lei, que assina a lei, que promulga a lei, que pode vetar uma lei, que não pense em vocês, em nós. Sim. Se nós tivermos a consciência de que a pessoa que faz o que tem que ser feito está contigo, nós estamos perdidos. E, sabe, a importância da eleição municipal é tão grande porque dentro de, enfim, toda essa polarização maldita que a gente tem vivido aí nos últimos anos, coisa e tal, onde que a gente vive? Onde que a gente produz? Onde que a gente está com a família? É no município, é na cidade. Então, muitas vezes a gente fica se preocupando com as eleições majoritárias, para governador, para presidente, e acaba deixando a eleição municipal de lado, que é onde a gente está. Então, se a gente colocar pessoas lá que não vão dar o devido valor ao emprego, não darão o devido valor à dignidade da pessoa humana, a gente vai ter problemas. Então, é muito importante toda a categoria se engajar para que a gente realmente coloque pessoas lá que lutem, não só pelos direitos dos trabalhadores, mas pelos direitos das pessoas em geral, para que a pessoa não tenha fome, para que a pessoa não tenha problemas de saúde, para que a população tenha condições dignas de moradia, de lazer, de emprego. Tudo isso é muito importante. Começa aqui, né? Começa aqui na tua cidade, aqui dentro da sua família, da sua cidade. É importante. A gente gosta sempre um exemplo, eu gosto de dar sempre esse exemplo, porque me marcou muito. Era meu primeiro ano como presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Assis, e foi infelizmente o ano da Covid. E quando saiu a questão das vacinas, nós somos cidade por cidade para tentar conversar com os prefeitos para poderem vacinar. Alguns prefeitos se recusaram, inclusive, de nos atender. Inclusive o de Assis. Não quis atender os sindicatos bancários. A gente só queria colocar o bancário na questão de prioridade da vacinação, visto que vocês, bancários, que nós, bancários, estávamos trabalhando naquela época. Das poucas categorias que tem que trabalhar. Mas nós tínhamos proteção, nós tínhamos. Porque o sindicato, o movimento sindical, lutou, cobrou também para colocar aqueles negócios na frente, só com máscara, tudo mais. Perdemos vários colegas, mas é nessa hora que você sente o quanto que a política afeta a sua vida. Quando você fala assim, cara,
bati na porta do cara para falar do quem eu tenho que garantir uma qualidade de vida e a pessoa não me ouviu. Não ouviu. Não ouviu. Então, assim, você nem abriu uma porta para escutar alguém falar, mesmo que eu falar, não, cara, não posso, porque se eu fizer isso eu vou ser preso, não, eu não posso fazer isso porque é contra a lei. Até para ouvir isso, eu não teria problema. Mas você chegar e pedir por alguém que está lá, colega morrendo, ficando doente, e a pessoa nem querer te ouvir, é triste. Aí você fala assim, caramba, realmente a política importa. Muito. Infelizmente, a gente só tem essa noção quando vem pro teu lado. Então, entendam que a gente precisa estar junto em tudo, principalmente na política. E a gente vai falar bastante disso nos próximos dias aqui, porque não tem como realmente, não tem como a gente desvincular a política jeito, do nosso dia a dia. Pode falar o que for, assim, a gente não consegue desvincular. Não existe atuação em âmbito fora do ser, sabe sem ser o seu umbigo. Deixa eu usar a palavra aqui. Quando você sai do seu umbigo para cuidar do outro, não existe atuação sem política. Por mais que queiram refutar que político não presta, que não sei o quê, não existe atuação que não seja a sua própria, de você olhar para o seu próprio umbigo e falar assim, não, eu vou me cuidar, vou fazer um regime, não sei o quê, é teu. Mas quando você fala assim, cara, eu preciso cuidar do outro, não tem atuação sem política. E sabe que a ideia de demonizar a política, eu tenho para mim que é algo que vem de cima. As autoridades, elas querem que a política seja demonizada, que as pessoas não se importem com política, não discutam política, justamente para elas poderem fazer o que quiserem. Deitar e rolar. Deitar e rolar. Então, é importante a gente falar sobre política, sim, com certeza. É isso, eu acho que a gente só queria trazer, acho que dessa vez, né, Fernando, um resumo da nossa atuação agora. Vai ao ar hoje? Vai ao ar hoje. Beleza. Então, assim, saber que ainda tem mais uns dias para a gente preencher. Tem uma consulta que está rolando. Nós estamos soltando todos os dias quase a nossa lista de transmissão, lá no Insta, no Facebook. Na bio. E, para falar a verdade para vocês, a nossa participação está muito pequena na nossa base. Assim, gostaria, se fosse possível, de vocês dedicarem. Se eu falar que ela é rapidinho, eu estou mentindo. Ela não é muito rapidinha, não. Você vai gastar em uns 5 minutos da sua vida para fazer ela. Que não é lá grande coisa. Mas né? Não vai gastar um segundo, vai ter que pensar. São 5 minutos que vão valer a pena no futuro. Até para você refletir o que está acontecendo. Porque às vezes a pesquisa, quando você responde, assim, cara, acontece isso. É coisa do dia a dia, é um despertar a pesquisa, até você despertar para o que está acontecendo. Assim, peço para vocês aí que participem da pesquisa, é importante, vai até domingo, se eu não tenho nada, ou sábado. Puta, agora não vou lembrar o dia. Acho que é dia 31, se não me engano. Não lembro. Mas é até o fim da semana, eu sei que essa é a última semana. Então o fim dessa semana vai estar por aí. Assim, participe, é importante. É importante vocês estarem lá participando, colocando lá o que vocês pensam, como é que é. A gente não sabe o que vocês responderam, nós não temos nós sabemos quem respondeu e quem não respondeu. É igual o voto. Uhum. Né? Você sabe que eu participei, eu fui lá e votei, mas em quem eu votei ninguém sabe. A gente não sabe em quem vocês votaram ou o que vocês disseram. Isso aí é sigiloso. Mas nossa categoria aqui de Assis, pouca gente participou ainda. Então, fazer esse pedido para vocês aí, participem. Cara, eu acho que 5 minutinhos você mata aquilo lá. Sim. Eu já respondi, é rápido. Rápido, né? Então é por aí, gente. Eu acho que hoje é um dia complicado, até pra gente fazer alguma coisa aqui, questão do Agnaldo e tudo mais. Então, hoje, desculpa, um pouco baixo astral, mas é por aí. É por aí. A vida continua e logo, logo a gente vai estar isso aí. Pra cima de novo. Gente, abração para vocês. Não deixem de participar da pesquisa, tá? Semana que vem a gente vai estar com um episódio bem bacana. Até mais. Valeu, até mais.